Agora na Rádio Relógio. Papo afiado. Papo afiado. Pois é, aqui pelo Rádio Relógio, mais um Papo Afiado abordando os temas da semana. Vamos trocar opiniões em torno de alguns temas, os mais comentados, debatidos, opinião pra lá e pra cá. Então você também pode entrar em contato com a gente com a sua opinião, com o seu ponto de vista em cada assunto. Contamos com você. No 24456503 também aguardamos você no WhatsApp 991541280. Pode deixar aí a sua opinião. Então, de que a gente vai falar hoje, hein? Nessa semana, o Brasil teve mais um momento histórico. Por unanimidade, os 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região votaram em favor de manter a condenação e ampliar a pena de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá. Lula ainda não será preso e ainda pode se candidatar. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um estudo do Departamento de Sociologia da Universidade Baylor afirma que quem usa a internet com mais frequência está mais propenso a absorver cada vez mais ideias de outras religiões, além da que professam, a chamada pluralidade religiosa. Então, no Papo Afiado de hoje, nós vamos falar sobre as consequências da condenação do Lula para o Brasil, o que o Brasil tem a ver com isso, o que o Brasil pode sofrer com isso. Será que ele vai ser preso ou voltará ao comando do país? A condenação foi justa? E no âmbito religioso, falaremos sobre a pluralidade religiosa. Será que absorver as ideias de outras religiões é bom para nós? E para nos ajudar a debater esses assuntos, quero receber o reverendo José Magalhães Furtado, teólogo pós-graduado em Ciência da Religião e Economia do Trabalho. E aí, reverendo, tudo bem, reverendo? Graças a Deus, tudo bem. Um prazer voltar a esse microfone, sobretudo no dia posterior ao julgamento do Lula, né, onde vamos estar certamente vendo com um pouco mais devagar a questão que envolve o ex-presidente Lula e todo o reflexo na sociedade brasileira. Quero receber também pastor Elvis Silva, advogado e pastor auxiliar da Assembleia de Deus no Ministério de São João de Meriti. Tudo bem, pastor Elvis? Tudo bem, tudo ótimo. Também quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, né, de estarmos aqui nesta tarde e poder debater assuntos, né, muito importantes para a comunidade evangélica, mas para a comunidade de todas as comunidades de um modo geral, nesses últimos dias, né, esses eventos aí dos últimos dias. O Leonardo Félix, redator de comunicação do portal On Grace. Tudo bem, Leonardo? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, meus companheiros aqui de mesa. Boa tarde a você que nos ouve aí pelo 580M, pela Rádio Relógio aí no Facebook, enfim, na internet, em todo lugar do mundo aí. Espero estar com essa audiência aí para que a gente possa discutir temas tão importantes. E além desses temas importantes, hoje a gente vai falar também de culinária, não é verdade? Afinal de contas, ontem teve molusco à moda gaúcha. Então vamos ao primeiro tema. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Não poderia ser outro tema, o primeiro tema a ser debatido aqui, analisado por nós. Por unanimidade, os três desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região votaram em favor de manter a condenação e ampliar a pena de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá. Decisão unânime reduz a uma única possibilidade o recurso de Lula do TRF4, os chamados embargos de declaração, que terão de ser julgados, sabe por quem? Pelos mesmos desembargadores, mas não tem poder para reverter a condenação. E depois do julgamento desse recurso dos embargos de declaração, a sentença poderá ser executada. Como temos à mesa um pastor que também é advogado, pastor Elvis, por gentileza, esclareça-nos
nos deixa aí a par, entendidos. O que significa embargos de declaração? Os embargos de declaração é quando você tem uma sentença dada por um juiz ou por um colegiado, como foi o caso do ex-presidente Lula, e nessa sentença você acha e acredita que tem uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição. Ou mesmo que não ache, mas você cava aqui e acolá, né? Exatamente. Então, quando você acredita nesses 3 itens, aí você entra, essa é a máxima do embargo de declaração. Porém, na maioria das vezes, o embargo de declaração é para postergar e para ganhar tempo em relação a um outro recurso que vai ser impetrado, né? Os advogados, porque o embargo de declaração é 2 dias só, né? Eles têm 2 dias após a sentença para entrar já com esse embargo. Na verdade, basicamente é uma folha só. O advogado ele faz uma folhinha só, uma petiçãozinha, né, escrita ali, tal, embargo de declaração, por acreditar, ele não fundamenta mais, ele não coloca ali os fundamentos jurídicos, só diz que há uma contradição, há uma omissão ou há uma obscuridade naquela sentença, né? E aí esse embargo vai, como você já falou aí, ele vai retornar aos 3 desembargadores, né? E lá provavelmente vai ser indeferido os embargos. Mas assim, se deixar por conta do relator, né? Porque o relator, ele fez nada mais, nada menos que só para o cara dizer assim, olha, eu vou continuar com, segue a condenação, eu concordo com essa condenação do Moro. O cara simplesmente fez 430 páginas, só para o cara dizer, olha, por isso aqui que eu estou condenando, tá me entendendo? Só para dizer isso, ele fez simplesmente 430 páginas. É brincadeira. Então, como o senhor está dizendo que é no máximo 2 dias, não é isso aí? Que os advogados não passa do Lula... disso aí. Não, os advogados do Lula têm para fazer os embargos. E o tribunal tem 30 dias para analisar os embargos. Que os 3 desembargadores só teriam, no caso, 2 dias para fazer. Não. O advogado do Lula... É que tem 2 dias para... que tem 2 dias para poder entrar com esses embargos. Claro que ele vai entrar. E o tribunal tem 30 dias para analisar os embargos, né? Sim. Na Lava Jato, eles já julgaram 16 embargos e o que demorou mais foi 37 dias. Reverendo José Magalhães, na sua concepção, foi novidade? Estava todo mundo, digamos, com esperança de a condenação cair por terra, outros torcendo, outros a favor, enfim. Mas na sua concepção, teve alguma surpresa nisso aí ontem? Teve alguma novidade? Em termos, né? Porque os desembargadores, e eu faço a leitura de que esse novo naipe, né, de desembargadores, de juízes, etc., né, estão, no meu entendimento, muito mais preparados e dispostos a correr todos os riscos e marcar também o seu nome na história, que eles não são bobos, né? O judiciário decidiu que vai também fazer política, né? Como você falou, ele podia ter feito 2 páginas, 3 páginas, ele fez 400 e poucas considerações. Então, tudo podia acontecer, né? E, certamente, havia alguma esperança de que um deles pudesse ser o voto contrário, que aí abriria para o Lula um pouco mais de chance, né? Mas o que aconteceu foi que eles vieram fechados, vieram unânimes, né? Não estão trabalhando juntos da noite para o dia, né? Não estão só discutindo ali diante das câmeras, né? Eles vão produzindo conhecimento, né? E isso, salvo engano meu, é uma antevisão da Lava Jato, que o Lula podia ter sido interpelado lá atrás, mas por algum motivo, porque não se tinha condições mais claras, esperaram uma outra oportunidade, e essa foi a oportunidade, e eles fizeram o papel que julgavam ser direito deles e uma resposta à sociedade. Ô Leonardo, eles, ao que tudo indica, eles seguiram o rito que os 3 vêm seguindo há muito tempo, é uma tradição de simplesmente rechaçar as decisões do Moro. De todos os processos da Lava Jato,
por decisões do Moro, que foram à mão desses mesmos 3 desembargadores aqui, do TRF4, de todas as decisões, até agora só uma não foi confirmada. Não foi confirmada. Então, quer dizer, já se esperava por essa cultura dos 3 que a condenação iria continuar. Eu acho que o que surpreendeu a muitos foi a unanimidade. Eu acho que não a ratificação dessa condenação. E, além disso, não só a ratificação, mas a ampliação dessa condenação para 12 anos e 1 mês, né? Que foi o valor que... Desculpe, a data, o prazo de pena estipulado nessa condenação de ontem. Ok. Agora, é o fim do Lula político? Porque o Lula já está numa idade bem avançada. Aí, suponhamos que ele vai lá para o Chilindró, cumpre os 12 anos, se vai cumprir ou não é outra coisa, aí a questão do advogado, entrar com recurso para baixar a pena, mas enfim. Mas a gente pode dizer que é o fim do político Lula? Eu não acredito ainda, Sena, porque ainda há subterfúgios jurídicos, artifícios que ele pode se utilizar para postergar os efeitos dessa sentença. E, inclusive, o PT já se pronunciou dizendo que vai registrar, sim, a campanha a candidatura do Lula. Hoje mesmo já foi feito isso lá. Exatamente. No comitê do PT lá em São Paulo. O registro vai ser feito em agosto, né, se não me engano, é o prazo para registro da candidatura. E eles vão postergar ao máximo qualquer tipo de remédio jurídico que você tenha para que você possa ter esses efeitos e levar ao máximo. Até porque... Imaginemos que o Lula candidato e ele liderando as pesquisas como ele vem liderando, acaba exercendo uma pressão muito maior sobre o judiciário, você condenar definitivamente um candidato à presidência, um ex-presidente reeleito, e ele liderando as pesquisas. Pode exercer algum tipo de pressão. Eu não acredito que o judiciário sucumbirá a esse tipo de pressão, mas é a tentativa que, com certeza, a cúpula do PT está tentando jogar. A questão é a seguinte, colocar o Lula na chapa para presidente, vai poder colocar. Como qualquer um, por exemplo, os candidatos que têm ficha suja. Se o partido quiser colocá-lo para vir candidato, vai poder colocar. Agora, o TSE, quando pegar o nome do indivíduo e ver inegibilidade por estar enquadrado na lei da ficha, a gente fala ficha limpa, né? Sim. Mas é ficha suja. Isso. A lei da ficha suja, vamos dizer assim. Aí, essa chapa, esse candidato, ele vai ser colocado como inelegível. E os votos, se por acaso, né, ainda tiver em fase de recurso, essa condenação do Lula. Lembrando a vocês, ouvintes e caros companheiros aqui de mesa, que essa é uma sentença do Lula. Nós temos ainda 8 processos na mão do juiz Sérgio Moro, né, que envolve o ex-presidente Lula. Que a qualquer momento pode sair uma outra condenação. E outra vez... Até maior, né? Até maior. Né? Por exemplo, nós estamos falando do triplex. Isso. Né? Tem o sítio de Atibaia. Tem o sítio de Atibaia. E outras coisas mais. Tem outras coisas mais. Então, registrar a candidatura, vai poder registrar. Mas quando for analisar os documentos do candidato, que é o que se faz o TSE, eu trabalho também com registro de candidatura, de candidatos lá em São João de Meriti, e ajuda alguns candidatos que querem vir, aí cai em exigência. Qual é a exigência? Inegibilidade por estar enquadrado na lei da ficha. Agora, se por acaso, né, o recurso não foi julgado, ainda está postergado, e aí o candidato concorre. E aí, se na hora na iminência ele ganha a eleição, mas se sair a sentença condenatória confirmando transitada e julgada, aqueles votos para esse candidato são anulados, né? E aí vai ver quem é o candidato que foi o segundo colocado, e esse candidato será o presidente da República. A conclusão que eu chego é porque o seu pastor Elvis, ele disse que o Lula ainda tem outros processos, bem lembrado, não é? Esse não é um, tem outros mais. É apenas um deles. É apenas um deles. Agora me faz lembrar o seguinte, meus senhores, eu penso que nós temos que fazer um bolão aqui. E o mais grave de todos os processos do Lula, esses do sítio, poxa, qualquer um pode comprar um apartamento, até eu compro. Sim. Né? Um sítio, o pastor aqui tem sítio, né, pastor?
Ah, não, tem não. Tá dizendo. Eu não sei, né? Você que tá dizendo. Você que tá dizendo aí. Não, então a gente pode ter. Agora, o mais grave não é esse. É o processo que envolve ele e o filho dele, que o filho dele ficou rico, ficou trilionário, né? Em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo, que é o Fábio Lula, não sei o quê, né? É. Então esse Fábio, Lulinha. esse Lulinha, esse processo que está junto com o filho, que é o processo mais gravoso. Tanto é que o bloqueio de 61 milhões da conta do Lula, está bloqueado, né? Isso. Os brasileiros que não sabem, o Lula tem 61 milhões em conta. Tá. Esses estão bloqueados por quê? Porque para pagar talvez... Tem uma pendência jurídica. Exatamente. Aí. Pois é, então temos que fazer um bolão aqui pelo seguinte. Que tipo de bolão? Que tipo de bolão? Vou explicar. O Ministério Público pediu uma pena máxima ao Eduardo Cunha de 386 anos. Meu Deus. O Cabral já está em 87 anos de condenação e ainda tem mais um caminhão de processos aí que pode aumentar. O Lula já pegou a primeira condenação, 12, ainda tem mais um caminhão. Então, qual é o bolão? O bolão é o seguinte, saber quem desses três aí vai ser o maior apenado, ou seja, aquele que vai pegar o maior número de condenação, né? Ou de condenações. O maior número, no caso, de quantos anos? A questão é essa. Porque daqui a pouco, olha, vou dizer uma coisa, imagina lá em Curitiba, Lula, Cabral, Cunha e outras peças mais, daqui a pouco vai o Disseu também para lá, se bem que o Disseu já está na rua isso dançando em casa, isso é uma grande churrasco. Tristeza para nós brasileiros, isso é uma grande tristeza, porque as pessoas podem até não gostar do ex-presidente Lula, acho que não é nem do Lula. Mas tem muita gente que gosta. As pessoas não gostam do PT. Sim. Mas do ex-presidente Lula... Não, mas o Lula é o PT é o Lula. Exatamente. Personificação acontece. Acontece, mas se você pegar, tentar desassociar, as pessoas gostam do ex-presidente Lula. Entendeu? E os brasileiros tinham uma confiança muito grande nesse homem, né? Luiz Inácio Mas Lula até da que Silva. ponto é o Lula, até que ponto é o Exatamente. PT? Esse é que é o problema. Então, um é a alma do outro. A grande decepção, inclusive, que você falou sobre as pesquisas, é só analisar as pesquisas, desculpa, nós vamos falar do outro assunto, que é a questão da internet, né? Mas só para misturar uma coisa com a outra e ver se dá uma coisa, entendeu? Misturar uma coisa com a outra para ver se dá uma coisa. Para ver se dá uma coisa, já deu uma coisa. Região Norte e região Nordeste são as regiões com menos acesso à internet. Menos acesso à internet. E onde ele tem mais votos. E aonde ele tem mais votos. Então você está querendo supor que onde tem internet o povo tem mais conhecimento. O povo é mais esclarecido. Tal. O povo tem um esclarecimento maior. Não acho que é por aí não. As pessoas, mas... eu fui, você tem que ir, você tem que ir no local. Eu fui em João Pessoa, eu fui em Campina Grande, eu fui em alguns municípios da Paraíba. Nem a televisão pega direito. Então, nesses lugares ainda impera o famoso Bolsa Família, o Lula que fez o Bolsa Família. O legado social dele é muito forte. O legado social é muito forte. Então, isso é inegável. Agora, quando você vem para o Sul, Sudeste, você já começa a ver que o percentual de voto dele já começa a cair. Não, isso é notável. O Dória ganhou a eleição em São Paulo, uma enxurrada de voto em primeiro turno, deixando o PT de Haddad e de outros lá, lá para trás. Mas, pastor, tudo bem, a sua opinião eu respeito, mas não seria melhor a gente entender que ele recebe a maior parte do voto por conta da assistência social do que em detrimento de não ter a internet? Não seria isso aí? Também. Exatamente, eu concordo. Mas olha nessa linha. Né? Mas olha só, quando você não tem o conhecimento, por exemplo, as pessoas que não conseguem ter acesso à internet e de ver outras opiniões, porque você tem uma mídia hoje no Brasil, desculpe... Pastor, foi o seguinte, já trazer já aqui... passou. Na volta, se eu continuo, eu vou dar a palavra também pro reverendo que ele está pedindo, mas eu já trazer aqui no intervalo, a gente volta já. Tem que fazer um programa... Papo afiado, conversa boa do seu fim de tarde. Rádio Relógio, a toda hora com você, voltamos. Papo afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Pois é, voltamos com a segunda parte aqui na Rádio Relógio do nosso Papo Afiado, abordando os temas da semana. E o caso agora, o tema agora é Lula, condenação
do ex-presidente Lula. Bom, no bloco anterior, o pastor Elvis estava falando, estava colocando o posicionamento dele. Por gentileza, conclua, que o reverendo também pediu a palavra. Pode concluir. Não, o que a gente estava tentando fechar aqui nesse ponto é o seguinte, que nas capitais, né, vamos dizer assim, nas capitais, em qualquer local onde você tem, onde você pode fazer o contraponto das opiniões. O que é o contraponto das opiniões? É o que é dado, as informações que é dado pela mídia, a mídia nacional, os jornais, né, de um modo geral, e a própria internet. Então, tem informações que o jornal, há muitos anos, eu estou comentando aqui com os companheiros fora do ar, companheiro, esse negócio de Lula, né? Esse negócio de Lula. De companheiro é coisa de Lula, hein? Eu estou comentando aqui com os debatedores aqui. O senhor é esquerdista? Sou, todo mundo que é de Jesus é esquerdista. Não, como é que é? Não entendi nada. Não, peraí. Então quer dizer que todo mundo que é de Jesus é de esquerda? Eu não entendi. É brincadeira. Eu não sou de esquerda. Ou nas palavras do pastor Elvis há programas atrás, esquerdopata. Ai, meu Deus do céu. Tira essa palavra. Meu pai do céu. Então, você não é PT não, né? É PT? Sou PT também. Você é PT também? PT, saudações. Ah, tá, entendi. Então, a mídia, ela manipulou por muito tempo as nossas opiniões. A nossa opinião era formada pela mídia. Quando é que nós passamos a ter uma opinião mais definida? Quando a gente teve o contrapeso, o contraposto, né? O contraditório. Você tinha a opinião dos jornais, que lhes informavam, e hoje nós temos a internet aberta, onde as pessoas podem se defender, onde as pessoas podem expor outras opiniões, onde nós temos que respeitar essas opiniões, mesmo que elas sejam contra as nossas opiniões. Então, a evolução da internet, nós não vamos entrar nesse assunto, ela também ajudou com que muitos candidatos que eram insignificantes, eles apareceram hoje nas redes sociais, no mundo nacional, né, no Brasil, de um modo geral. Reverendo. Então, essa é uma discussão profunda e que exige bastante tempo, mas eu vou me colocar no sentido de que o Nordeste não é essa configuração hoje, sempre foi, né? E só lembrar que muitos presidentes da República vieram lá dessa área, né? Outra coisa, por exemplo, o Tiririca, que é um nordestino, né? Ficou todo o mandato sem fazer uma colocação, né? Por fim, fez uma única colocação. E que chamou até atenção, né? Chamou atenção. Em né? 8 anos. Né? Isso. Então, o que é importante a gente dizer, sim, a gente tem pedra para jogar mesmo, né? Vamos jogar pedra na Globo, vamos jogar pedra onde a gente quiser, né? Mas é bom saber que mesmo no Nordeste se tem rádio, se tem uma coisa que as pessoas nessas áreas mais pobres, mais afastadas têm, é o rádio. Um radinho de pilha, um radinho todo mundo tem, né? E o rádio dá informação. Mas você não tem a visão, você não tem, né, a imagem, mas você tem a informação. E cada um pega a informação e faça o uso que achar. Então, só para fechar, esse é um grande país e nós não temos só Lula com problema, né? Vamos esperar o Temer, né? Vamos esperar o Temer. Né? Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre Temer. Espero que o judiciário seja tão rigoroso com o Temer, como está sendo com os outros. E devia ser, como foi com o Zé Disseu, como foi com todos os outros. Não importa. Temos uma lista gigantesca. A lista é gigantesca, né? Então, é importante que haja uma demonstração também para o mundo que o Brasil está mudando. Porque a corrupção não é de hoje também, não é só do PT, não. Antes do PT, nos governos militares, a corrupção era muito grande e não tinha contraditório. Quem era o contraditório na ditadura? Quem ia pro pau de arara. Quem é que se... Né? Então hoje, né, nós somos felizes, de certo sentido, a gente poder, num programa com essa qualidade, a gente dizer a nossa opinião. Na ditadura a gente podia falar como a gente está falando aqui? Não. Mas óbvio que não. Alguma. Mas óbvio que não. Então eu quero valorizar isso. Eu quero valorizar o avanço que o país está tendo, né? Que as escolas estão, com toda a dificuldade que as escolas estão tendo, e dizer o seguinte, com muita chance ou pouca chance, todo mundo é responsável. Todo mundo pode ser formador de opinião. Não tem televisão, não tem internet, porque essas coisas custam caro.
né? Às vezes a gente fala como se fosse fácil. Me dá aí uma internet de última qualidade, não sei mais do que, me dá um... Não é bem assim, né? As pessoas ganham muito pouco. Se ganha muito pouco aqui no Rio de Janeiro, imagine em outros lugares. Mas seja como for, todos nós somos responsáveis pelo país, né? E o que eu acho interessante é que esse país está mudando, né? E eu espero que isso seja uma rotina, né? Que a gente... agora parou. Queríamos fazer com Lula, agora parou. Não, vamos continuar, né? Isso tem que ser uma bandeira do país, né? Tem que ser uma bandeira do Estado, tem que ser uma bandeira da sociedade. Nós queremos uma nação justa para todo mundo. A gente precisa... O desembargador Leandro Poulsen, né? Que foi um dos que deu a sentença ontem, ele disse assim: aqui ninguém pode ser condenado por ter costas largas, nem absolvido por ter costas quentes. Então a sentença, o judiciário no Brasil, pelo menos em relação aos condenados, está agindo com justiça. Com justiça. E o outro desembargador, que é o Vitor Laus, ele diz, Sua Excelência, em algum momento, perdeu o rumo. E eu percebi, não sei se vocês viram isso, a fisionomia dele não era de alegria por estar condenando o Lula. Né? Não era de alegria. Ele diz, Sua Excelência, em algum momento, perdeu o rumo. Passou a confundir as suas atribuições. Né? Então, o problema dessa questão do Lula é que o Lula e outros, de um modo geral, que serão condenados, né? Nós temos diversos outras pessoas presas do PMDB, que é o Cunha, está lá 300 e não sei quantos anos de cadeia. Foi pedido do Ministério Público. Exatamente. Se vai chegar a 386 o Cabral, é outra história. Que não é PT, é PMDB. Nós temos outros do PP que estão presos. Então, a justiça está chegando. Enquanto seja o Temer, seja quem for, enquanto tem a chamada, que nós já comentamos aqui, né, a imunidade parlamentar, eles estão ali sendo julgados, o Renan Calheiros. Ele está com 12 processos no STF. Enquanto vai para o STF, os ministros lá, vocês sabem que eles são indicados pelos ex-presidentes, pelos presidentes da República. Então, é um julgamento muito mais político do que jurídico. Mas no juiz de primeiro grau, o juiz do primeiro grau não, ele dá a sentença conforme está estabelecido na lei. Outra coisa, só para contradizer o reverendo aqui, por favor. No período militar, é só colocar na internet, debates no período militar. Havia debate, havia televisão para as pessoas ou darem suas opiniões. É claro que esse debate e essas opiniões, elas eram de acordo com aquilo que estava sendo implantado pelo período militar. Mas não era vetado, os programas de televisão continuaram. A Rede Globo, o Roberto Marinho é antes do período militar, meio período militar e depois do período militar. A Globo nasceu exatamente. Nasceu no regime militar. Você não está me contradizendo. Então estou só dando informação, porque parece que no período militar não tinha debate, mas tinha. Não, quem falou isso? O senhor falou que... entende direito. O senhor falou que nós não podíamos falar... Era chapa branca, na verdade, né? O que quisesse. Então, pode falar. Pode falar. O que quisesse, não, senhor. Não, tinha um censor. Ele sabe tinha um debate, mas podia falar. Ele sabe. Podia falar. Por exemplo, desde tinha jornalista para ele passar informação, ele tinha que pegar a receita de bolo para passar, porque não podia, porque tinha um censor, né? Exatamente. Então tinha um censor. É uma linguagem codificada. Isso é. Leonardo, o que você ia falar, Leonardo? Não, eu iria falar sobre mais ou menos o que o pastor Elvis acabou complementando, é que essa justiça, mesmo que lentamente, começa a ser feita e migrando para outros braços políticos. Agora, um passo que é importante também, que avance também sobre o PSDB. Porque o PSDB está passando aí ao largo, está só surfando, observando toda essa situação. Ontem nós tivemos aí o arquivamento, né, das denúncias em relação ao Serra. Se eu não me engano, se eu estiver enganado aqui, o senhor pode complementar a informação, mas se eu não me engano foi uma questão de prescrição, né, pela Raquel Dodge, né, a procuradora-geral. Então a gente precisa estar atento que todos os campos políticos nesse país têm algum tipo de envolvimento. Estão contaminados e não existe ninguém limpo
para que possa passar totalmente incólume a essa situação aí que a gente está enfrentando. Todo mundo com a gripe da corrupção. Tá todo mundo gripado aí. Daqui a pouco alguém joga um catarro ali da corrupção, da propina. E o ideal, dentro dessa palavra que ele está colocando, o ideal hoje é você ficar no anonimato. Sim. Você vê o que aconteceu agora. Quanto mais aparece, mais aparece, mais vão te investigar. Então fica no sapatinho melhor. Bom, mas para a gente encerrar esse assunto, passar para o próximo. Na concepção de vocês, a condenação foi justa? Foi justa ou não? Muito se fala que não há prova material. Sim. Vou falar aqui novamente como um leigo. A prova comprobatória, vou falar novamente como um leigo aqui, como um membro da sociedade. Mas dentro da construção dessa investigação, do inquérito e da denúncia formulada e encaminhada, não necessariamente você precisa de provas materiais para você condenar alguém. Você faz um cruzamento de informações, você vai montar o seu caso em torno das próprias delações que aconteceram, que vieram a corroborar muito daquilo que já vinha sendo investigado. Então você cruza informações para montar uma tese com consistência, que foi a principal reclamação da defesa, né? A falta de consistência, a falta de materialidade. Na minha opinião, totalmente justa, e aplaudo, inclusive, o agravamento dessa pena. Pastor Elvis. Ainda aplaude o agravamento. Olha, a verdade é o seguinte, existem 2 pontos fundamentais. Você está aqui. Primeiro, é a vaidade humana. A vaidade humana é um perigo em qualquer instância da vida. Seja no trabalho, na família, em qualquer lugar que nós nos encontramos, a vaidade humana é um perigo, né? Então eu vejo que o advogado do Lula, ele, ao invés dele defender, porque é o seguinte, quando você apresenta uma denúncia, o que o advogado defensor, que vai te defender, tem que fazer? Tem que apresentar as provas que você não cometeu aquilo. Então, ao invés do advogado se prender a tentar provar que aquele triplex não era do Lula, ele ficou batendo boca com o juiz Sérgio Moro. Então, ao invés dele se prender aos autos do processo, né, e a como provar, porque ele teria que apresentar provas materiais de que aquele triplex não pertencia ao Lula. Ele ficava, em alguns momentos, discutindo com o juiz Sérgio Moro. Então, a vaidade humana é um perigo. Quanto à sentença e quanto às provas, né, existe uma coisa, já falei aqui uma vez, que é o livre convencimento motivado. Então, na hora da sentença, o juiz ele só pesa, né? Ele pega prova material, ele pega o testemunho que foi apresentado, o depoimento dos acusados, né, dos réus, ele vai pegando tudo aquilo ali e desse bojo de informações, ele tem uma sentença. Então, não é só, o Léo está certo, não é só a prova material. Nós tivemos o depoimento do Léo Pinheiro, né? Isso. Que é o dono da OS, que disse, né? Não, nós estávamos separando esse apartamento para o ex-presidente Lula. Tanto é que no prédio onde tem o triplex, todos os apartamentos foram vendidos. Mas esse aqui não foi. Qual que não foi vendido? O do presidente. O do presidente. Reverendo. Então, a gente espera que esse é um momento de tensão, né? A gente também não espera que todo mundo jogue flores, né? É um momento de tensão e um momento difícil, né? Um momento difícil, né? A prova material seria interessante. Eu espero que um dia ela apareça, porque tem que aparecer. Porque se o apartamento efetivamente é do Lula, há que se ter alguma prova material algum dia. O juiz não pode... óbvio. O juiz não pode se prender somente nesse fato. Então ele fez um arcabouço lá de bases que ele julgou ser importante e concluiu que mesmo sem a prova material, né, o apartamento é do Lula e tanto que ele decidiu. Mas a gente espera também, olhando um pouco para trás, nós vemos também, não é o caso do Lula, certamente, falando aqui muito francamente, mas de muita injustiça. Nós temos injustiça aí nos Estados Unidos, justiça aqui no Brasil, gente que foi preso, era sósia, não sei o quê. Por isso, a justiça cada vez se aparelha e eu bato palmas para isso, né, de modo que as decisões sejam inquestionáveis. Se não são,
inquestionáveis que preparem, né, o que a gente um dia possa bater palma e dizer todas as evidências conspiram para ajudar nessa decisão. É o que eu espero. Intervalo, a gente volta já já. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Rádio Relógio, a toda hora com você, voltamos. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Voltamos com a última parte do Papo Afiado aqui na Rádio Relógio. Agora vamos falar de pluralidade religiosa. Um estudo do Departamento de Sociologia da Universidade de Baylor, nos Estados Unidos, diz que usar a internet com mais frequência está mais propenso a ter a sua percepção religiosa aumentada. Em outras palavras, a conclusão é que as pessoas absorvem cada vez mais as ideias de outras religiões, além da que professam, a chamada pluralidade religiosa. Mas esse termo pluralidade religiosa não é simplesmente uma nomenclatura, não foi alguém que pegou ali, vamos colocar o nome disso de pluralidade religiosa. Não. Isso tem uma origem. De onde é que vem essa origem? A pluralidade religiosa é entendida como um pensamento, atenção, como um pensamento filosófico que diz que todos os tipos de religiões verdadeiras são válidas, são verdadeiras e válidas, todas as religiões, todas elas valem, todas elas são válidas e tal. Então, a partir daí, um pensamento filosófico foi criado, chamado de pluralidade religiosa. E quem está o tempo inteiro na internet se informando, buscando informação daqui a acolá, até de uma religião que ele não professa, ele acaba enquadrado nessa questão da pluralidade religiosa. Deu para entender? Essa é a questão. Quero saber dos senhores. Os senhores concordam com esse pensamento, com essa pesquisa aqui dessa universidade? Que é isso aí, o fato de você estar o tempo inteiro na internet, isso vai mexer tanto com a sua cabeça, você vai ter outras visões, outras opiniões, você vai acabar se desvinculando a tal ponto dessa sua religião que você acaba concordando com todo mundo, acaba até saindo, discordando, brigando com a sua religião. É por aí ou não? Eu entendo que a questão é mais complicada do que essa visão de tentar focar só no universo religioso, né? Mais informação faz uma pessoa melhor. Mais informação te abre mais caminhos. Mais informação te dá chance de enxergar melhor. Isso é inquestionável, né? Isso é inquestionável. Mas, além da pluralidade, ela é prima irmã do ecumenismo, que é uma outra filosofia, é uma outra doutrina que diz o seguinte: você tem a sua religião e deixa do outro. Vamos trocar figurinha em alguns momentos, que nós tivemos problemas enormes aí nos anos 70, sobretudo, quando se vendia, e o ecumenismo é bem mais do que isso, se vendia de que agora era hora de... os católicos chegaram a dizer isso, que voltem à igreja-mãe. Vocês, protestantes, nas mais diversas correntes. A igreja verdadeira. A verdadeira, não sei mais o quê, né? Lembrando também, aí a gente tem que, eu vou ser bem sucinto, tem que lembrar que o crescimento do cristianismo se deu, sobretudo, em torno do mar Mediterrâneo, e Paulo e todos os que o ajudaram, que foram observando a orientação de Jesus, de ir a todo mundo, de pregar o evangelho, né? Mas há uma questão que a gente não pode esquecer, que só Roma não foi invadida. Só Roma não foi invadida. Todas as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, né, seja lá... Da Ásia Menor, todas elas, acesso fácil ali pelo Mediterrâneo, né? Todas elas foram bombardeadas pelos piratas e tal, e Roma foi a única, porque está no Planalto, né, que ela se preservou, né? E o que as igrejas... Isso é história da igreja, né? Pode ser conferida a tempo e a cores, né? E o que as igrejas fizeram? Vamos pedir ajuda para a gente se reerguer a quem? A quem está pior do que a gente? Vamos a Roma. Vamos ao Estado, né? Vamos ao Estado, né? O grande Estado religioso, que era Roma, né? E Roma ajudou, mas tem a outra mão, né? O vigário do mundo é o de Roma.
né? E Roma ganhou essa projeção, continua tendo essa projeção. Então eu nunca li nessa cartilha, mas eu não posso discordar que viver em paz é uma coisa boa. Viver em paz é uma coisa boa, né? Cada um ter lá o segmento religioso que achar que deve ter, eu acho que essa democracia religiosa é boa. O que não dá é você se aproveitar de uma doutrina, se aproveitar de uma filosofia para querer engessar o outro. Querer obrigar que todo mundo seja assim ou seja assado, e isso foge. Jesus não fez isso, né? Não seremos nós que devemos fazer. Ô Leonardo, o conceito desse estudo dessa universidade, ela diz o seguinte, que o fato da pessoa estar o tempo inteiro na internet, ela ter mais acesso, ela vai tornar a pessoa um agente livre. Livre. E aí, esse livre você pode entender como livre de pensamento ou livre de atitudes. Então, você pensa também que isso é legal? Bom, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado com essa relativização da fé, né? Você tornar tudo possível, tudo banal, e aí é muito complicado. Isso independentemente da crença de cada um. Eu acho que o ponto positivo desse chamado pluralismo religioso é a tolerância. É você, como bem lembrou o reverendo, você poder dialogar e manter essa harmonia, essa paz na sociedade, uma sociedade cada vez mais plural que a gente tem. Eu acho que o ponto positivo é esse. Agora, falando especificamente sobre a questão ética, moral, que no nosso caso aqui a religião cristã nos passa, é importante que a gente mantenha isso, e mantendo acima de tudo o que é a nossa identidade, porque senão a gente perde a nossa visão, a nossa ideia do que realmente somos, para nós mesmos e para o mundo. Como a própria palavra de Deus diz, né? Que devemos ser sal da terra e luz do mundo, para o mundo. Então, a gente tem que ter o olhar lá adiante para que a gente não possa se anular ao tentar interagir. É manter a sua identidade e ser luz para o outro também. Ô pastor Elvis, Sim. Eu pude observar aqui, né, nesse estudo aqui dessa universidade, que ela amplia o raio de alcance, de visão e de conhecimento das pessoas, principalmente no quesito teologia, no quesito doutrinário. Porque quando você tira a internet, a única opção que o cara tem de doutrina, de teologia, é aquele núcleo ali onde ele está. À medida que você coloca a internet, você está abrindo outras possibilidades, outras janelas de doutrina e de teologia. Não seria aí onde mora o perigo, o fato de você deixar de ter uma única opção para ter 10? E aí, dependendo da pessoa, o cara vai achar que ele está tão solto, tão liberto, que ele agora não aceita mais comando. Né? O que acontece é o seguinte, as outras religiões podem achincalhar a nossa. Desculpa. E vice-versa também. Né? As outras, mas nós não achincalhamos religião nenhuma. Não, dependendo do seu raio de teologia. O cristão, de fato e de verdade, aquele que está em torno de Cristo, os discípulos, quando foram chamados de cristão, pela primeira vez lá em Atos dos Apóstolos, quando eles começaram a pregar e começaram até a ser mortos pelo amor, pela pregação do Evangelho, eles foram chamados de cristão. E o significado da palavra cristão era aquele que está em torno de Cristo. Então, quando nós temos por exemplo, a defesa da fé, né? As Escrituras dizem assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, nós podemos, eu até concordo com os companheiros aqui, né, do PT. Concordo. Sem partido. Sem partido, todos nós, né? Graças a Deus. Concordo com os companheiros aqui, nós temos que respeitar a religião de todas as pessoas, mas precisamos informar qual é a verdade. Senão, a gente tem que rasgar a Bíblia. Mas esse negócio de verdade aí é complicado. O texto sagrado diz assim, não é as minhas palavras, nem de João, nem de Paulo. Tanto é que a Bíblia mais bonita é aquela que traz as palavras de Jesus em vermelho. João capítulo 8. É só ler 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Da onde vem essa informação que você... dessa multiplicação de religiões? Não é? Sim, deixa eu falar aqui um negócio aqui, que o senhor falou negócio de verdade, eu disse que negócio de verdade é complicado. Olha só, eu entendo
que a palavra de Deus é a verdade, beleza? Eu entendo isso, a igreja facilmente entende isso, os nossos irmãos facilmente entendem isso. Mas a questão, como levar isso para o mundo, para que o mundo entenda também que é verdade, quando na verdade o mundo, ele prega uma proliferação de verdades. A filosofia está abarrotado de verdades. E aí você vai chegar que para o mundo é mais uma, o mundo vai dizer, não, filhinho, a sua é mais uma, não é a artigo definido. Eu só não acho que nós não... As pessoas falam assim, 3 coisas que não se pode discutir. Quais são? Religião, política, futebol. Eu já discordo. Né? Eu acho que a gente tem que discutir política, nós temos que discutir religião e nós temos que discutir... Flamengo foi campeão hoje. Não, para. 1-0, Flamengo campeão da Sub-20 lá na Ainda bem que aqui na rádio tem um batalhão de vascaínos. Mas todo mundo lá. Parabéns à torcida rubro-negra. Parabéns, é isso aí. Lá em casa todo mundo é flamenguista, mesmo quem não quer ser. Então... Isso aí é ditadura. Lá em casa quem manda sou eu, rapaz. A mulher fala lá. Senhora. Sim, senhora, dona Silene. Eu vou correndo. Então, fechando aqui, a gente precisa também... já que a gente conhece essa verdade, o nosso desejo, respeitando as opiniões, respeitando as religiões, é também conduzir essa verdade a outras pessoas. Senão, que objetivo tem o Evangelho? Quando lá em capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículos 15 e 16 ali, quando o Senhor falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né, para que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, porque o que acontece? As pessoas vêm com religiões novas para cá e a gente fica assim, embabacados, né, babando nessas religiões. Nós temos que defender a nossa fé, defender a nossa religião. Qual é a nossa religião? Nós defendemos um Cristo que ressuscitou. E estou começando a pregar aqui. Nós defendemos um Cristo. Daqui a pouco vai falar língua estranha aqui também. Não, é possível. Só para dar um adendo aqui, eu concordo com o que o pastor falou, mas eu acho que a gente tem que ter a medida do amor para levar esse diálogo. Porque entre aspas, tá? Vou usar aqui aspas bem grandes, imposição dessa verdade para alguém que não tem essa cultura, essa visão, é todo um processo e isso vem com o quê? Com amor e com diálogo. Reverendo José Magalhães, mas também a gente tem que ter um cuidado de dizer o seguinte, olha, porque a preocupação que eu tenho com essa informação é dizer o seguinte, olha, aqui na matéria está dizendo a pesquisa que a internet está desvirtuando a cabeça dos irmãos. Então vamos sair todo mundo da internet. Irmão, esse negócio de internet é do capeta e tal. Isso não pode ser um perigo também para sair de um ponto e para o outro? Sair de um extremo e para o outro? Eu só queria lembrar, isso não é agradável lembrar, e quem fez isso no passado, se eu falar, vai negar, que televisão era proibido. Era do diabo. Corrente. É do capeta. Irmão, quebra esse diabo que está na tua casa. Proibia. Né? Quebra essa caixa do capeta. Só lembrar... Como eu vi isso na igreja, meu Deus. Que em algumas espaços, jogar bola era do capeta. Também. E outras coisas. Cheguei a ser disciplinado quando eu disse aí. Futebol. Foi. Paulo em Atenas, ele viu deuses por tudo quanto é lado. Ele disse, eu vejo que vocês são muito zelosos. Mas eu observei um nicho ali que é o Deus desconhecido. É desse que eu falo. Sabedoria, inteligência, né? Óbvio, meu irmão. Rapaz, que sabedoria do cara, hein? E se aculturou, então, né? Se apropriou daquela cultura para poder falar com... Ele sozinho ali. Aí ele sai no tapa com quem é contra, o evangelho não teria chegado ali. Tinha que ser um Bruce Lee, né? Deus que nem Bruce Lee. Então, hoje ainda, nós somos chamados a anunciar. Se vão aceitar, se não vão aceitar, não é nosso problema. O nosso problema é anunciar, né? É dar às pessoas chance de saber. Se vão aceitar, muito bom para eles e para nós também. Se não aceitarem, pelo menos nós anunciamos. Pois é, chegamos ao final de mais um Papo Afiado. Muito obrigado pela presença. Leonardo Félix, ele é redator do portal On Grace. Muito obrigado. Mais uma vez um papo excelente, um papo afiadíssimo aqui com os companheiros e com vocês aí que nos acompanharam. Até a próxima. Fiquem com Deus.
Muito obrigado, pastor Elvis Silva, advogado, pastor auxiliar da Assembleia de Deus do Ministério de São João de Meriti e também esquerdista, comunista. Perdão. Pastor, seja muito obrigado aí pela presença. Eis que tenho sido oferecido como obração do pecado e o tempo da minha partida está próximo. Palavras Combati de Paulo. o bom combate, Isso acabei aí. a carreira e guardei a fé. Boa. Eis que agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz não Me dará dará. não somente a mim, mas a todos que creem no nome do Senhor. Boa. Deus abençoe e tenha uma boa tarde todos aí. Boa noite, né? Boa noite. Muito obrigado, reverendo José Magalhães Furtado, teólogo pós-graduado em Ciência da Religião e Economia do Trabalho. Muito obrigado, reverendo. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para lembrar, a gente vai ter um recesso, né? Isso aí. Lembrar que quando eu voltar, já vou estar por uma outra comunidade. Eu estou sendo transferido para a Metodista Central de Duque de Caxias, mas o coração é o mesmo, o amor é o mesmo, e que o Senhor abençoe a sua igreja. Valeu. Pois é, como o reverendo acabou de anunciar, vamos ter um recesso no nosso Papo Afiado. Esse foi o último desse mês aqui de janeiro, só vamos voltar no finalzinho de fevereiro, tá bom? E obrigado pela audiência em mais um. Você ouviu pela Rádio Relógio Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde.